Boa segunda-feira, meus Champion League e também minha Champion Liga. Meu povo, tudo bem? Bom dia pra vocês. Café com Beckler chegando. Antes de mais nada, cafezinho. Tem café. Boa semana pra todo mundo. Seguinte, recados, como vocês já viram na thumb, o menu do Café com Beckler. Vou falar sobre algumas partidas que assisti nesse final de semana. Mas mais do que comentar os jogos como eu normalmente faço, vão ter também alguns dados eu acho interessantes sobre temporada dos times e tal. Então alguma coisa diferente vai ter, também um pouco mais aqui sobre Vinícius Júnior, né? Que é o principal jogador brasileiro hoje. Então como tá aqui no meu país, embora seja meio território Tati Mantovani, acho que vale a pena, e eu sempre assisto o Real Madrid, analisar mais de perto o principal jogador brasileiro hoje. Então continuarei fazendo isso. E também eu vou fazer algo que todo youtuber faz, que é pedir para vocês de fato darem like, comentarem que é alguma coisa, porque tem uma galera falando que os vídeos não estão sendo entregues. Ah, cadê o vídeo? Eu falei, está postado. A pessoa fala, pô, não apareceu. Aí tem que digitar Marcelo Beckler e tal para aparecer. Eu já reparei que de um tempo para cá realmente caíram as visualizações. Eu acho que é porque vocês não gostam mais de mim. Teve um menino que mandou, os vídeos estão começando a ficar chato. Eu falei, então não assiste. Então, se você simplesmente não está achando legal, tudo bem, mas ajuda a divulgar isso daqui. Um like, um comentário já ajuda a fazer o vídeo chegar a mais gente. De fato, eu vou começar a pedir isso, porque eu não gosto, é meio spam, mas os vídeos pararam de chegar para muita gente e não foi assim, uma queda que foi acontecer. De uma hora para outra, caiu. Então, boicote do YouTube. Foi só falar dos bilionários que eu fui completamente boicotado por essa corporação. Vamos lá, começando com os jogos de sábado. Arsenal e Chelsea. Chelsea e Arsenal, né? Jogo no Stamford Bridge. Um time em formação, que é o Chelsea, contra um time formado, o Arsenal. Arsenal com os seus titulares, né? O da temporada. Zinchenko de um lado, Ben White do outro, Gabriel Magalhães e Saliba, Declan Rice, Jorginho, Odegaard, Saka, Gabriel Jesus e Martinelli. E o Chelsea numa linha de 4 que eu prefiro, gosto mais do Chelsea jogando com 4 zagueiros, com Caicedo e Enzo, com Gallagher no meio campo, com Palmer quase que como um 9, revezando com Sterling, né? E com o Modric do outro lado. Bom jogo do Chelsea por muitos minutos contra um adversário muito mais pronto do que ele. O problema é que quando você pega um adversário muito mais pronto do que você não pode dar gol pro seu adversário, né? Porque o Chelsea entrega um gol pro Arsenal, revive o Arsenal no jogo, aí depois o Arsenal consegue empatar e quase consegue virar a partida. Então o problema do time em formação é que ele precisa jogar bem por muito tempo, fazer muitas coisas boas e evitar coisas ruins, que o Arsenal chegue só por méritos do próprio Arsenal. Que nem foi uma saída de bola tão bem impressionada do Arsenal, nem era uma super pressão, é um erro do Sanches que entrega a bola no pé do Declan Rice. Antes disso, tem o pênalti do primeiro gol, que o Palmer cobra, uma mão na bola. No último Café com Beckler que teve jogo, porque às vezes tem café, às vezes não tem, às vezes tem jogo, mas na semana passada, como era a data FIFA, nem jogo teve, mas o último eu falei dos pênaltis das mãos de Atlético de Madrid e Real Sociedad, né? Teve uma mão na área depois de uma finalização da Real Sociedad que não foi marcada pênalti, teve uma mão na área depois de uma finalização do Atlético de Madrid que foi marcado pênalti. Eu expliquei os conceitos da arbitragem. A mão na área do Atlético de Madrid, acho que toca na mão do Morata, estava muito próxima do jogador que finalizou e tal. Do outro lado, a mão do jogador da Real Sociedad já estava uma do Carlos Fernandes. A bola já estava mais distante, ele estava de costas, não teve tempo de reação, mas eu expliquei qual que foi o critério. Essa bola do Chelsea Arsenal é mais ou menos como o toque na mão do jogador do Atlético de Madrid. Muito perto, uma disputa de bola, sem tempo de reação, e a bola toca na mão, acho que é do Gabriel Magalhães, né? E é marcado pênalti. Se for marcar sempre esse tipo de pênalti, ok, eu consigo entender. O que eu não consigo entender é que às vezes se marque e às vezes não se marque. Então, quando tem critérios diferentes, tudo bem que eu estou falando agora de torneios diferentes, né? Um pode ser o critério na Espanha, outro critério na Inglaterra, mas eu acho que tinha que ter para tudo. Mas quando se tem critérios diferentes, dá interpretação também para qualquer pessoa, o jornalista, o torcedor do outro lado, de comparar lances e falar, mas por que aqui marca e por que aqui não marca? Eu acho que se está com a mão aberta, você está correndo o risco de uma bola desviar antes e tocar na sua mão, então que o pênalti é marcável, assim como seria marcável da Real Sociedad contra o Atlético de Madrid. Foi marcado o pênalti para o Chelsea, que fez 1-0. Vocês ouviram isso?
Eu moro no terceiro andar, interno, lá do outro lado, tá passando um caminhão de lixo, recolhendo os lixos recicláveis, e ele acabou de jogar o container inteiro de garrafas dentro do caminhão. Faz um barulho imenso. Segundo gol do Chelsea, o chute cruzamento do Mudryk, e que o Davi Raya tá mal colocado, né? Eu não sei se ele percebe mal colocado e chuta, ou se ele tenta cruzar e acaba dando sorte, mas o Davi Raya não pode estar onde está. Um segundo depois, a câmera vai para o banco de reservas e para o Ramsdale. Já falei que várias vezes eu não gosto de que se tenha dois bons goleiros. Acho que tem que ter um muito claro titular, para que não se gere pressão a cada lance, a cada erro, a cada jogada que talvez o outro teria feito melhor. Então, eu, se fosse diretor esportivo de um time, um goleiro é o número 1, e depois ou um experiente para qualquer eventualidade, ele está preparado para aguentar a pressão, ou um jovem de muito valor para esperar a sua vez. Claro que você não vai ter um jovem de muito talento, muito potencial, se o seu goleiro titular tem 25 anos, né? Porque ele vai jogar mais 5, 10 anos quase. Mas se você tem o seu goleiro titular de 31 anos, e você tem um jovem de 19 que está indo muito bem na base, aí tudo bem você ter um goleiro mais jovem para ele ir ganhando cancha, viagem, acostumar com vestiário, com grandes estádios, com grande pressão, até que o espaço dele chegue, mas que você tenha dois perfis parecidos, como são Davi Raya e Ramsdale, eu não gosto. Enfim, o Chelsea entrega depois um gol pro Arsenal, pro Declan Rice, e no gol de empate do Arsenal, eu acho interessante, depois se vocês pegarem para ver, cruzamento, quando sai o cruzamento do Saka, 4 jogadores do Arsenal dentro da área, confundindo muito a marcação do Chelsea. Você fica na dúvida se antecipa, se fica no seu jogador, se segue a marca, se não segue. São 4 dentro da área e mais o Ben White que tinha passado, mais o Saka que cruza, enfim. Estava chegando com muita gente o Arsenal, com muita voracidade, porque tinha sido revivido pelo Chelsea, e consegue empatar e depois quase vira com um Nketiah. Muito bom jogo, né? Jogo mesmo nível assim, Premier League. Passando por um ótimo jogo também que a gente teve na Espanha no sábado, Sevilla e Real Madrid, uma correria, uma trocação de golpes muito franca e muito boa, empate por 1-1. Também vou falar de arbitragem nesse jogo, porque a gente viu muitas reclamações do Real Madrid. Institucionalmente, o Real Madrid tem feito algo que eu não gosto, que não combina com a grandeza do clube, que é colocar Real Madrid TV para fazer vídeos de hooligans, assim, sabe? Assim, vídeos nível Chiringuito, para pressionar a arbitragem, mostrando os erros que tal árbitro cometeu já contra o Real Madrid e tal. Claro que nunca mostra as jogadas interpretadas por aquele árbitro a favor do Real Madrid, que poderiam ter sido erros a favor do Real Madrid, ou boas arbitragens que aquele árbitro fez. Enfim, é uma tentativa de pressionar a arbitragem que eu não gosto. O Ancelotti, depois da partida, não vou falar sobre os árbitros, porque senão vou pegar muitos jogos de punição. Cara, é um jogo que, na minha opinião, tem um pênalti em cima do Vinícius Júnior, do Jesus Navas, que deveria ter sido marcado. É um tranco nas costas do Vinícius, e eu ainda acho que toca o pé também. Deveria ter sido marcado um pênalti. É bastante frustrante se você não ganha com um pênalti não marcado, mas cá entre nós essas coisas acontecem, já aconteceram a favor do Real Madrid, e é claro que não teve essa repercussão quando foi a favor do Real Madrid, que um pênalti duvidoso que se pode marcar ou não tenha caído a moeda para o outro lado. O gol anulado do Real Madrid traçam as linhas e o pé do Bellingham está à frente, está um pezinho impedido. É muito pouco e tal, mas é o que a linha do VAR traçou e tal. Eu vi já que tem uma câmera que vem da arquibancada e tal. Não é uma imagem que o VAR tem à disposição, na imagem que o VAR teve à disposição para mostrar as linhas, me pareceu realmente impedimento. Eu acho que o quanto antes essas ligas tão potentes têm que adotar o impedimento semiautomático. E no final do jogo tem um pisão do Bellingham no Rakitic que poderia ter sido expulso. Enfim, eu acho que teve um erro que repercutiria muito mais no jogo, que é o erro do pênalti não marcado em cima do Vini, porque o do Bellingham já no finalzinho da partida, nos acréscimos do segundo tempo, não repercutiria nesta partida, repercutiria para as próximas, né? Um vermelho direto, ele perderia o clássico com o Barcelona e o jogo seguinte pelo menos. O vermelho direto na Espanha são 2 jogos, e eu acho que ele deveria ter sido expulso. Mas não é para tanto, sabe? Assim, eu acho que existe uma tensão muito grande de arbitragem na Espanha por conta do caso Negreira, e o Real Madrid, eu sinto que está tentando se aproveitar disso para inflamar a situação e gerar uma pressão nos árbitros, tanto nos jogos do Real Madrid como em todos os jogos aqui, que envolvam o seu maior rival, que envolva o Barcelona, que eu acho que não condiz com a grandeza, né? O Real Madrid é o maior clube de futebol do mundo e que não precisa desse tipo de coisa, até porque cá entre nós, o Real Madrid, o Barcelona, os clubes grandes normalmente são muito mais ajudados do que beneficiados.
no cara ou coroa, que eu falo, a moeda cai para um lado para o outro, na dúvida em lances difíceis, normalmente as outras equipes sofrem muito mais do que esses dois clubes, e não foi de longe uma arbitragem escandalosa contra o Real Madrid para tudo que foi gerado. Dito tudo isso, falando do jogo, um Sevilha com Diego Alonso renovado, né? Para quem não lembra, o Diego Alonso foi o técnico do Uruguai na Copa do Mundo, aquele que não se manteve fiel ao seu estilo, porque é um técnico mais aguerrido e tal, na Copa do Mundo foi extremamente conservador, não colocou a Arrascaeta, no jogo contra a Coreia fez as substituições quando o Uruguai ainda poderia precisar de gols e tirou os jogadores mais do ataque. Mas colocou o Sevilha já de uma postura bem diferente do Mendilibar, jogando mais em cima, pressionando o Real Madrid, tentando jogar no campo do adversário. Acho que vai ser um Sevilha diferente. Veremos se tem jogadores para isso, porque me parece muito mais um perfil de um time para jogar atrás e contra-atacar, jogadores de mais corrida, de bola na área, do que um time para pressionar e pressionar o adversário, mas foi bem contra o Real Madrid. Deu certo a tática contra o Real Madrid, porque o Real Madrid não se sentiu confortável para fazer o seu jogo. Ficou um jogo de momentos do Sevilha, de momentos do Real Madrid. Algo no Real Madrid que eu tenho gostado assim nas últimas partidas do 4-4-2 é o Bellingham jogando mais pela esquerda, o que libera o Vinícius de muitas funções defensivas. Na temporada passada, eu lembro que eu fiz alguns jogos do Real Madrid em loco, 2 clássicos contra o Barcelona, o 2-1 pró-Barcelona no Camp Nou e 1-0 pró-Barcelona no Santiago Bernabéu. Eu não estava no 4-0, coincidentemente a Tati fez esse jogo aqui em Barcelona, eu estava em Nápoles fazendo uma matéria, o festival do Vinícius contra a defesa do Barcelona. Mas nesses 2 jogos eu acho que o Vinícius defensivamente foi mal, porque o gol, por exemplo, de empate do Barcelona no 2-1 é uma jogada, acho que do Ronald Araújo pela ponta, que o Vinícius não acompanha. E quando eu falando por que eu vim logo, né? Além dos 2 Real Madrid e Chelsea, porque eu vi o Ancelotti e em Stamford Bridge também reclamando muito com a recomposição do Vinícius. Aquele primeiro tempo de Chelsea e Real Madrid lá em Stamford Bridge, o Chelsea tem muito volume de jogo pelo lado esquerdo da defesa do Real Madrid, porque o Vinícius é extremamente melhor atacando do que defendendo. Então, um 4-4-2 com um jogador como o Bellingham por ali protege muito mais o Vinícius para ele só atacar e não ter que defender tanto. Eu acho que é bom para potencializar o Vinícius. O Real Madrid já tem a melhor defesa do campeonato, tomou 7 gols contra 8 do Atlético de Madrid, já tinha antes do início da rodada, né? Tinha 6 contra 8, porque o Atlético não tomou gols. O que eu acho que é o objetivo do time essa temporada, não ser vulnerável, não conceder muito para o adversário, e lá na frente o talento dos jogadores e tal em algum momento vai acabar resolvendo, não que seja jogar pelo acaso, mas apostar que o Real Madrid vai gerar mais do que o outro, mas principalmente que o outro não vai gerar oportunidades de gol contra o Real Madrid. E a gente já vê que em números, por exemplo, o fato de ter a melhor defesa, isso já começa a aparecer na prática do que quer fazer o Real Madrid. Vini Júnior. Bom, não vou nem falar do Rodrigo, porque o Rodrigo claramente tá numa má fase, não começou bem a temporada, não conseguiu se encontrar ainda. Acontece, vamos ver quando vira. O Vinícius eu acho que é um pouco diferente, porque o Vinícius teve a lesão e está voltando agora. E não está voltando, e ainda não voltou 100%, né? No jogo contra o Osasuna, que o Real Madrid faz 4-0, eu tinha falado, o Vinícius faz um gol, dá uma assistência, mas perde muitas bolas. E 1 contra 1 é o melhor que ele tem, né? O diferencial do Vinícius é a capacidade que ele tem de gerar situações de gols do absoluto nada, porque ele dribla 2, 3 jogadores e clareia uma situação, ou para ele fazer um passe ou para ele fazer uma finalização. Olha só o Vinícius contra o Sevilha. Tocou na bola 49 vezes, perdeu 17. É perder mais do que 1 em 3 vezes que ele tocou na bola. Aí tudo bem, porque ele arrisca muito. O jogador que arrisca muito vai perder muito. Você não vê um zagueiro com esse nível de erro, você não vê um lateral com esse nível de erro. Os atacantes perdem muito mais bolas mesmo. Mas o que me chama mais a atenção, duelos ganhos 5 de 14 e dribles ganhos 2 de 7. Comparando com a temporada passada, o Vini tocou 49 vezes na bola, temporada passada só em La Liga, tocava 60. Anedótico simplesmente, né? Contra o Sevilha fora de casa, reparte um pouco mais posse de bola, menos protagonismo e tal, tudo bem. Perdeu mais bolas do que em média perdia na temporada passada, perdeu 17 bolas, perdia na temporada passada 19, mas perdia 19 em 60, perdeu 17 em 49. Beleza, uma proporção parecida, é ok, isso aqui não tem nenhum problema. Duelos ganhos. O Vini ganhou 35% dos duelos contra o Sevilha, 5 de 14. Na temporada passada ele ganhava 48% dos duelos. É um número altíssimo, cara, porque o Vinícius é muito bom. Ganhar metade dos duelos para um cara que arrisca tanto é coisa demais. São números do SofaScore e eu tô levando em conta só La Liga, tá? Não tô levando em conta a Copa do Rei, Champions, tô comparando La Liga com La Liga.
Dribles. Ele deu 2 de 7, 28%. Temporada passada, 42% de média de dribles conquistados. Ou seja, duelos, ganhos e dribles, o Vini, o que é normal, não estou aqui falando do declínio do Vinícius, zicando o Vinícius, nada disso, me entendam, por favor. É normal, voltando de lesão, começando a temporada depois, os outros, um jogador que depende do arranque, da mudança de ritmo, como ainda não encaixou. É simplesmente porque depois, quando ele melhorar, eu tenho, por obrigação jornalística, voltar a trazer isso aqui e falar, olha como agora a gente está vendo o Vinícius mais perto da temporada passada, entendeu? Mas é simplesmente acompanhar a evolução do jogador, e acompanhar a evolução do jogador entra também os altos e baixos absolutamente normais da carreira desse atleta. Passando então de Sevilha 1, Real Madrid 1, assim, aí os gols, né? O Sevilha faz um gol de um cruzamento na área que é marca da casa do Sevilha, colocar muita gente na área, cruzar, acaba saindo um gol contra do Alaba. Tem uma temporada também que começa assim, né? Os tropeços do Real Madrid contra o Atlético e contra a Sevilha, o Alaba como protagonista nos gols. E o Carvajal, que começa bem a temporada, digo de novo, começa bem a temporada o Carvajal, faz o gol de empate depois de uma cobrança de falta, um cabeceador improvável, né? Rüdiger, Alaba, Bellingham na área, e quem faz o gol é o Carvajal, que é mais baixinho no primeiro pau. Celta 3, Atlético de Madrid 0. Ao contrário, Celta 0, Atlético de Madrid 3. A expulsão do Villar, com 20 minutos de jogo, 25 minutos de jogo, condiciona completamente o jogo, que o Atlético já era melhor. Para quem não viu, um cruzamento na área, o goleiro Villar do Celta bate roupa, a bola cai no pé do Morata e ele, para impedir o gol do Morata, faz um pênalti. O árbitro entende que ele não disputa a bola, porque a bola já estava muito na frente, vermelho direto. O Atlético de Madrid tem 1-0 e um jogador a mais. Pouco esperto o goleiro do Celta, né? Cá entre nós, fazer um pênalti com 25 minutos e ser expulso, que deixe fazer o gol. Não vai jogar 65 minutos com um jogador a menos, é muito prejuízo para o Celta, que não conseguiu resistir depois ao volume do Atlético de Madrid, que é um time de muito volume mesmo. É interessante porque tem jogado com 3 zagueiros e alas que sobem bastante, como o Llorente e o Samulino, que aliás machucou, tem que ver depois quanto tempo vai ficar fora, mas teve uma torção de joelho, dizem grau moderado, então veremos se é simplesmente dor, inchaço ou se vai perder mais tempo. Mas os zagueiros também são zagueiros de muita qualidade, né? O Mário Hermoso, que era zagueiro lateral esquerdo no Atlético, no Espanhol aqui de Barcelona. O Azpilicueta, zagueiro lateral a vida inteira. Bom, lateral a vida inteira, mas de algum tempo vinha jogando como um defensor também. E o Witzel, que também era um meio-campista, com um jogador de boa saída, inclusive de boa chegada à frente. Enfim, os 3 zagueiros do Atlético de Madrid de muita qualidade de bola. Eu sinto que o Atlético de Madrid tem dado mesmo um passinho à frente. Tem querido jogar à la Simeone, mas com mais protagonismo. Isso se vê em números. Olha que interessante. Contando só 2023, classificação de La Liga. Né? Então entra a temporada passada, mais esta temporada de janeiro até outubro. Barcelona 74 pontos, Atlético 72, Real Madrid 65. O Atlético com um jogo a menos, porque está faltando aquele jogo contra o Sevilha, que não aconteceu porque ia chover demais em Madrid e não choveu. Esse jogo vai ser disputado em dezembro. Então, o Atlético de Madrid, em pontos perdidos, é o que tem melhor aproveitamento no Campeonato Espanhol em todo o ano de 2023, o que já entra 10 meses completos praticamente. É basicamente uma temporada. O Atlético de Madrid teria um ponto a mais do que o Barça. Eu sei que aqui entra o final da temporada passada, que o Barcelona já campeão, o Real Madrid já pensando só em Champions, que eles jogaram assim, mas ainda assim é de chamar a atenção isso do Atlético de Madrid. E mais, o que eu estou falando do protagonismo. Em número de gols marcados, o Atlético tem 70 gols em 2023, o Real Madrid tem 61, 9 gols a mais para o Atlético, e o Barça tem 58, fez 12 gols a mais do que o Barcelona. Eu peguei para comparar com as outras ligas, e o Atlético de Madrid só não tem mais gols em campeonato nacional neste ano do que o Borussia Dortmund. Na Alemanha, por média de gols, o Bayern de Munique ainda teria mais e tal, o Manchester City parecido, mas em números absolutos, o Atlético de Madrid tem mais gols em campeonato nacional do que o Bayern, o Napoli, o PSG, o Arsenal, o Manchester City, do que qualquer. Só o Borussia Dortmund, nas grandes ligas europeias, em 2023, fez mais gols do que o Atlético de Madrid. Chama a atenção, esse time está jogando bom futebol, não está jogando diferente do que a La Simeone está e tal, está simplesmente com a bola no pé, produzindo mais também. Uma grandíssima fase tanto do Morata como do Griezmann, né? O Griezmann já é, assim, do lado do Vinícius, ofensivamente o melhor jogador da Espanha há algum tempo. Bom, e agora tem o Bellingham também. Mas se a gente for contar com mais
espaço de tempo, assim, temporada passada para cá, Griezmann e Vinícius, ofensivamente, são os dois melhores jogadores do futebol espanhol, e fez 3 gols no final de semana, e o Morata também começa muito bem a temporada. Último jogo de futebol europeu, Girona 5-2 no Almeria. Faz 2-0 ao Almeria com 2 gols brasileiros, Léo Batistão, e o Girona, em 3 minutos no primeiro tempo, 37, 39 e 41, em 3 minutos a cada gol, né, assim, de um gol para o outro, uma diferença de 3 minutos praticamente. Em 6 minutos no total ele faz 3 gols e vira a partida. Teve gol do Savinho no segundo tempo e teve assistência do Ian Couto no primeiro. O Ian Couto começa como ponta direita, o Savinho como ponta esquerda, o Ian Couto dá uma assistência, o Savinho depois no segundo tempo vai jogar no lugar do Ian Couto na ponta direita e de pé trocado faz um gol depois de uma jogada individual. Girona é líder do lado do Real Madrid, 25 pontos. E olha que teve confronto direto, né? Então, assim, o Girona, tirando o confronto direto para o Real Madrid, só perdeu pontos para a Real Sociedad, que são 2 dos melhores times da Espanha, ainda não jogou contra o Atlético nem contra o Barcelona, mas está muito bem o Girona. E melhor ataque, 24 gols marcados em 10 rodadas de Campeonato Espanhol. É um time que ataca muito bem, que algumas rodadas atacava muito pelos lados. Nesta atacou muito por dentro, porque abriu muito o Almeria e tinha espaço para jogar por dentro, e ele aproveitou esse espaço, ou seja, é um time que sabe ler bem os espaços e jogar nesses espaços. Foi um grande jogo do Eric Garcia, inclusive, em saída de bola, o zagueiro do Barcelona, que está emprestado ao Girona. Chama atenção, não acho que vai brigar por título, o Girona eu acho que não tem recorregut, não tem percurso para ser o Leicester, mas chama a atenção como está jogando bem o Girona até aqui, e acho que brigar por competição europeia seria um prêmio para esse time, que é um time que até outro dia praticamente não tinha jogado primeira divisão do futebol espanhol. Passando para falar de futebol brasileiro, Atlético e Cruzeiro. Eu estava no jogo do Barcelona, não assisti a partida entre Atlético e Cruzeiro, depois eu busquei compactos ampliados para ver um pouco mais do jogo. Não tenho muito o que dizer, porque eu não gosto de analisar melhores momentos, porque melhores momentos você tem um recorte muito específico do jogo e tal, eu acho que é preciso ver mais. Mas me chamou a atenção a postura do Cruzeiro, né? Que dá pra ver, assim, pelos melhores momentos. Lances mais ousados, Bruno Rodrigues tentando fazer um pouco mais dele, é um jogador mais inventivo e tal. Matheus Pereira também atrás do Bruno Rodrigues trabalhando mais. O que nas últimas partidas me parecia que os jogadores do Cruzeiro estavam se escondendo um pouco mais, muita pressão, falta de confiança, tentar fazer o simples. Tentar fazer o simples, às vezes, você fica muito no nota 6, de vez em quando você erra e o adversário se aproveita, e aí você precisa subir o nível e não consegue porque você está com medo. Então, tudo jogava contra o Cruzeiro, o clássico tem dessas coisas, o futebol é incrível por conta disso. E jogou contra um adversário que vinha de ganhar do Palmeiras, o Atlético também, quando ganha do Palmeiras, podia se inflar. Era um Atlético avisado, porque tinha perdido do Curitiba, que era o vice-lanterna do campeonato fora de casa, uma semana antes. E, bom, estava avisado que se em casa se bobear, vai perder contra adversários, em teoria, mais frágeis do que ele. E a boa postura do Cruzeiro, de superação, mas também de jogar bola, de ocupar o campo de ataque, de chegar com muita gente, de tentar drible, de tentar jogada, fez com que o Cruzeiro conseguisse igualar o jogo, cair na margem de erro. E, cara, quando você cai na margem de erro, a moeda pode cair para qualquer lado. É aquilo, se o adversário cria 10 e você cria uma, e você ganha com essa uma que você criou, é acaso. Se você não deixa o seu adversário criar 10, se o seu adversário cria 3, e se você ao invés de criar uma, cria 3 ou 4, cai numa margem de erro que qualquer coisa pode acontecer. E eu acho que a diferença do Atlético para o Cruzeiro não é 10 chances para um lado, 1 para o outro. A distância dos dois times não é essa, embora não precise ser um gênio da sinceridade que para dizer que é claro que o Atlético hoje tem muito mais condições do que o Cruzeiro. Mas quando conseguiu encurtar isso daqui e cair na margem de erro, bom, cruzamento, o Gemerson foi lá, errou e o Cruzeiro venceu por 1-0. Já poderia ter vencido antes, porque criou as melhores chances para vencer. Boa postura, boa personalidade dos jogadores. Veremos se isso vai repercutir já para o jogo contra o Bahia, que é importantíssimo para o Cruzeiro. Faltam 10 rodadas, faltam 11 pontos para o Cruzeiro chegar aos 45, que deve dar. Então vamos ver se consegue um aproveitamento ok, um aproveitamento simplesmente ok, para se salvar, mas assim, ganhar mais 3 jogos e 2 empates nessas 10 rodadas, salva o Cruzeiro. E mais uma coisinha, Corinthians e América, porque eu cheguei em casa do jogo, não sei o que, liguei a televisão para assistir Corinthians e América o finalzinho, peguei boa parte do segundo tempo e tal, a América estava bem criando, o Corinthians praticamente não chegava, sem nenhuma inspiração no time do Corinthians. Assistam de novo, se vocês puderem, o último 1 minuto e meio de jogo.
O último 1 minuto e meio. O jogo foi até os 50, acho que vai até os 50, 51, eu acho. Enfim. Agora eu não lembro até quantos minutos o jogo foi. Mas o último 1 minuto e meio, simplesmente. O América perde 3 posses de bola em 1 minuto e meio. 3 posses de bola. Tem uma que um jogador do América dá um bico pra cima quando ainda faltava 1 minuto. Eu tenho a sensação que ele roça as contas, que nas contas dele era o último lance do jogo. Ele dá um bico pra cima, a bola vai pra lateral, o Corinthians recupera. Aí tem uma finalização do Corinthians no meio do nada, que o América praticamente não disputa a bola. Corredor central completamente livre, a bola vai na mão do goleiro. Mais um chutão pra frente e tal. Acho que a bola ainda sai uma bola pra lateral, o Corinthians erra um passe, tem uma bola na intermediária com o América de novo, chuta pra frente e não acontece nada. Enfim, se você tá ganhando o jogo, 1 minuto e meio pra acabar, você perde 3 posses de bola, qualquer coisa pode acontecer. Sai o gol do Corinthians, que no final das contas a gente vai ver o quanto que esse gol pode fazer a diferença, né? Porque às vezes o time cai por um ponto, se salva por um ponto, no final das contas era um ponto completamente perdido que o Corinthians consegue salvar e que não dá pra entender como que o América perde 3 posses de bola em 1 minuto e meio. Segura, joga para lateral, joga pro, enfim, fica mais com a bola. Todo segundo conta e o América não soube aproveitar isso. Meu povo, cafezaço aqui, hein? Quase meia hora de café. Reforço, faz favor de curtir isso daqui, de se inscrever quem não é inscrito e de comentar alguma coisa para ajudar a fazer os vídeos de novo chegarem para as pessoas, porque parou de chegar. Boa semana para vocês. Eu já mandei lá no canal e falei com vocês ontem de programação. Vou fazer prévia de Barcelona e Real Madrid na sexta. Vou responder a pergunta de vocês quinta-feira. Então o canal vai ter vídeo praticamente todos os dias essa semana. Bora juntos. Semaninha começando, hein? Com muito juízo, foco, fé, determinação e pouca coisa mais do que isso. Beijo, gente. Valeu.